Olá, meu irmão, olá, minha irmã, olá, amigos da fé, né? Hoje nós queremos trazer uma mensagem que eu tirei de um livro, Uma Vida com Propósito, um livro fantástico. Eu tenho esse livro aqui, ó, né? Uma Vida com Propósito. Ele é do autor Rick Warren, é um americano, um livro muito bom. E eu tirei então desse livro os 5 propósitos que Deus tem para a nossa vida. E o primeiro propósito que Deus tem para a nossa vida é nós adorarmos, nós agradarmos a Deus, né? Então, uma tarefa que nós temos que fazer é descobrir como fazer isso. Quando você estuda a Bíblia, vai estudando a Bíblia, vai entendendo algumas coisas, você compreende que Deus recomenda se agradar a Cristo. Eu estou agradando a Deus, porque é o Filho de Deus, e por várias vezes Jesus disse: quem vê o Pai, quem vê o Filho, vê o Pai, né? Então tudo aquilo que está nos Evangelhos, e praticamente tudo que está na Bíblia, se nós obedecermos isso, nós estaremos agradando a Deus. E a Bíblia cita várias pessoas, né, que atenderam à vontade de Deus, mas começando por Noé, depois vem Abraão, né? Depois vem Moisés, Josué, todas essas personagens, Paulo por último, o apóstolo Paulo, né? Então todos esses agradaram a Deus, fizeram a vontade de Deus, né? Então só vamos poder agradar a Deus quando nós nos aprofundarmos no conhecimento da Bíblia, que é o livro que Deus deixou para nós, né? No livro de Isaías 61, capítulo 60, versículo 3, né? Há uma promessa para aqueles que, a Bíblia fala, aqueles que choram em Sião, né? Na sua terra, na realidade. Deus promete uma coroa em vez de cinzas. Deus promete um óleo da alegria em vez de pranto. E Deus promete um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantio do Senhor para manifestar a sua glória. E realmente, quando você se aprofunda nesse estudo, a gente vê que Deus criou todas as coisas, que Deus fez todo esse sistema que nós temos hoje, climático, né? A natureza por si se recupera. É uma coisa fantástica. Você começa a admirar Deus de uma forma muito é um milagre a vida, e é um milagre todas as coisas. No Apocalipse capítulo 4, versículo 11, diz assim: Tu, Senhor, ó Deus nosso, és digno de receber glória e honra e poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem. Criou todas as coisas que nós temos hoje. Por mais inteligente que um homem, os cientistas podem chegar, eles não vão conseguir reproduzir um planeta igual o nosso, um sistema, uma galáxia, uma coisa impressionante. O Senhor é muito inteligente. No livro de Salmos, capítulo 149, versículo 4, diz assim: O Senhor agrada-se do seu povo, Ele coroa com vitórias os oprimidos. Pode observar, meu irmão, na Bíblia, Deus sempre tirou uma pessoa muito simples da vida e transformou numa pessoa muito importante. A maioria dos personagens da Bíblia, eles eram semi-analfabetos. Inclusive, eles pediam para outras pessoas escreverem as cartas. A exceção é Paulo, né? Paulo já era um fariseu, um cara que tinha bastante conhecimento da Bíblia. Então, meu irmão, o primeiro propósito de Deus é agradá-lo, fazer a sua vontade, né? Por exemplo, como você agrada seu pai e a sua mãe? É sendo obediente, né? Deus não é diferente. No segundo propósito que nós temos aqui, nós fomos criados para fazer parte da família de Deus. Como assim? Deus criou o homem, né? E a mulher. Vocês conhecem a história, né? A partir de Adão e Eva. E Deus quer dividir isso lá na frente com essa família.
com essa família, né? Deus quer ter um relacionamento com cada um de nós, comigo, contigo, com quem está vendo essa mensagem, né? Deus quer. E somente quando nós temos uma intimidade com o conhecimento da palavra, intimidade com Deus, é que nós vamos entender algumas coisas, né? Então, o segundo propósito de Deus, Deus criou você para ser parte dessa família. Planejou a gente muito antes que nós nascêssemos. Deus já deu para a gente uma missão, né? A Bíblia deixa isso claro. Em toda a história da Bíblia, Deus vive formando, querendo resgatar a humanidade. Se você se dedicar à leitura da Bíblia, eu consegui fazer isso, aprendi muito, quero fazer de novo. Você vai ver que Deus, a tentativa de Deus é o tempo todo querendo resgatar as pessoas, aqueles que obedeceram, aqueles que, né? E querendo resgatar vários planos, a antiga aliança antes de Cristo e a nova aliança com Jesus Cristo. Então Deus, né, com Jesus Cristo é uma história fantástica. Você manda seu filho salvar a humanidade, tem que se sacrificar por todo mundo, é uma coisa, é um amor inigualável, né? Então, o segundo propósito de Deus, Deus quer que nós façamos parte da sua família, né? Planejou muito antes que nós nascêssemos. Toda a Bíblia é uma história de Deus formando essa família, que Ele quer amar e honrar também. Deus quer nos honrar e reinar com Ele para sempre, né? Seu plano imutável sempre foi nos adotar para a sua própria família, trazer-nos a si mesmo por meio de Jesus Cristo. E isso lhe trouxe grande prazer. A Bíblia diz que Deus sentiu um prazer de sacrificar o seu próprio filho para nos resgatar, né? No livro de João, capítulo 15, versículo 5, né, é Jesus dizendo para nós, né, que Ele é uma árvore, Ele é a videira, né, e nós, como se fôssemos o galho, nós precisamos estar ligados, né, em Jesus, em Deus, né. Se alguém permanece em mim, né, esse dá muitos frutos, entendeu? E o que é o fruto? São novas pessoas salvas. O fruto é novas pessoas que vão se salvar a partir de você. Se nós estamos em Deus firme, nós vamos contagiar em volta de nós, de modo que nós vamos resgatá-lo para o plano de Deus, que é a salvação de todos. Pois em Jesus, vocês não podem, sem Jesus, sem Deus, nós não podemos fazer coisa alguma nesse mundo espiritual. Nós podemos fazer algumas coisas, e na maioria das vezes sem Deus nós fazemos errado, né? Então somente com Deus nós podemos fazer as coisas corretas, mais certas, que é uma batalha, né, meu irmão? A carne e o espírito, um vai para um lado esquerdo e outro quer ir para o lado direito. Então precisa a gente fortalecer o espírito com o conhecimento da palavra, para que a gente venha fazer alguma coisa, né? E no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 5, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos o corpo, e cada membro está ligado a todos os outros, né? Essa questão de entender essa lógica aí, né? Deus no centro, né, de todas as coisas, Jesus Cristo, o Espírito Santo, né? Agora, cada pessoa que é contagiada com esse amor de Deus, né, ele pode contagiar outras pessoas, certo? Ele pode contagiar as outras pessoas. No livro de Hebreus, no capítulo 2, versículo 10 a 11, né, faz assim: ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito mediante o sofrimento e o autor da nossa salvação, que é Jesus Cristo. Então, mediante Cristo, nós somos perfeitos. Por quê? Porque o nosso pecado já foi pago. Agora, o que significa? Que eu vou sair pecando? Não, né? Uma vez que eu aceito Jesus, uma vez que eu sei que Jesus é o único Salvador, e a Ele eu devo glória e honra, e seguir toda essa orientação, eu, como diz alguns pastores, já fiz o meu passaporte para o céu, né? Eu já fiz o meu check-in
antecipado pela internet, como é hoje na aviação, né? Então, somente por Jesus Cristo, nessa nova aliança, somente por Jesus Cristo haverá salvação. É o que a Bíblia diz, né? Deus é Deus, pode todas as coisas, mas é o que há um entendimento geral sobre essas coisas. No livro de João, no capítulo 3, versículo 1, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Deus, né? Então, irmão, é hora de a gente correr atrás, né? Eu convido a todos, né, a tornarem possível a salvação, né? O terceiro propósito, então, Deus quer que nós adoremos Ele, Deus quer que nós sejamos parte da sua família, e no terceiro propósito, você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Se Deus é nosso Pai, e Jesus é Filho de Deus, nosso irmão, então nós temos que se parecer. Numa família, geralmente, todos os filhos puxam alguma coisa do pai, da mãe, e os irmãos acabam se parecendo pela forma de viver, pela forma de ser, e assim nós também. Temos um irmão, temos um pai que é Deus, temos um irmão que é Jesus Cristo. Nós temos que ter a aparência de Jesus Cristo. O que é que Jesus Cristo queria? Salvar o mundo. O que é que nós devemos querer? Salvar o mundo. Contagiar outras pessoas para se tornar mais um filho de Deus, né? Então, desde o princípio, o plano de Deus tem sido de fazê-lo semelhante ao seu filho, Jesus. Deus anunciou sua intenção da criação. Então Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, a Bíblia diz que nós somos a mesma semelhança de Deus. No livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 7, enraizados e edificados em Jesus, firmamos nessa fé como foram ensinados e transbordamos de gratidão, né? Porque então dá um ânimo saber que Deus tem um plano de salvação, que Deus quer nos resgatar, e o caminho é Jesus Cristo. Jesus mesmo falou: ninguém vai ao Pai a não ser por mim, verdade? Então, no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 29, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para ser conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre todos. Jesus é o primogênito da humanidade salva, dessa nova humanidade, que vai fazer parte da nova Jerusalém, a cidade celestial, né? A alma nova. Então, antes o plano era só para os israelitas, mas Jesus estendeu para a humanidade, né? Então todos aqueles que aceitaram Jesus pela fé, porque a salvação é pela fé, não é pela obra. A obra é uma consequência da fé, né? É pela fé e não pela obra, né? Todas essas pessoas estarão na cidade celestial. Colossenses 1:15, ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, reafirmando que Cristo é o primogênito da humanidade, né? Então, nesse terceiro propósito, Deus quer que nós sejamos parecidos com Jesus. Se tiver que morrer na cruz, vamos morrer. Nós vamos para o céu. O que adianta? Vai ter medo da morte? Não pode, né? Nós temos que ter essa convicção. Em Hebreus 11:1 fala que a fé é a convicção das coisas. Fechando aqui o terceiro bloco, né? Fechando o terceiro bloco, o terceiro propósito de Deus, Deus quer que sejamos parecidos com Jesus, seu Filho, né? Vamos então agora para o quarto propósito. Quarto propósito. Você foi posto na terra para fazer uma contribuição. Você não foi posto aqui na terra. Tem sempre os questionamentos filosóficos, né? De onde eu vim? O que eu devo fazer aqui na terra e para onde eu vou? Para os cristãos isso é claro, né? Nós viemos, começando agora o quarto propósito, né? Você foi posto na terra para fazer uma contribuição. Você não foi criado apenas para consumir os recursos que aqui tem, comer, vestir, ocupar o espaço. Deus nos projetou
para que a nossa vida faça uma diferença. Não só comer, né? Não só comer e consumir os recursos. Que diferença é essa? Apesar de muitos livros de sucesso informarem sobre como tirar o máximo de proveito da vida, não foi para isso que Deus nos criou. Deus nos criou para nós acrescentarmos vidas na terra. Vidas na terra. Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância, né? Não apenas para extrair o recurso da terra. Deus quer que você devolva algo. Que algo seria isso? Esse algo se chama ministério ou serviço. A Bíblia fornece vários detalhes. Então vamos começar pelo livro de Coríntios, capítulo 3, de 5 a 6. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas por meio dos quais vocês vieram a crer. Então, pessoas que nem nós estamos tentando fazer, nós somos meios pelos quais outras pessoas podem acreditar, como Paulo, como Apolo, né? Conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um daqueles e a cada um de nós hoje. Então, nós plantamos, outros vêm e reforçam como se fosse regar aquela semente, mas Deus é que desenvolve, Deus é que faz crescer, ok? Por isso que temos que ter uma vida ligada a Deus. No Efésios, livro de Efésios, capítulo 2, versículo 10, porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Nesse sentido, quando eu me torno uma pessoa de fé, naturalmente essa obra, que obra? Obra da igreja, obra de salvação, não é? Então, naturalmente essa obra brota, a vontade de fazer essa obra, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então, olha lá, Deus nos dando então uma missão, um serviço, né? Nesse quarto propósito, Deus quer que nós façamos uma contribuição, né? Em João 17,4, eu te glorificarei na terra. Deus quer dar glória para nós aqui também na terra, mas não tem esse propósito de nós simplesmente na glória, porque nós temos que levar essa glória também às outras pessoas. Quando diz assim, a obra que Deus começou em você vai concluir. Essa conclusão é quando você se prepara para levar a boa nova às outras pessoas também. O quinto e último propósito de Deus tem para a nossa vida. Você foi feito para uma missão, né? Primeiro, um serviço, né? De você levar a boa nova, né? E porque assim, você faz um serviço e para, não. Agora passa a ser a tua profissão, a tua missão. Uma missão, não é mais um serviço só, é um pouco mais evoluído. Você foi feito para uma missão. Deus está atuando no mundo e quer que você se junte a Ele. Essa contribuição é conhecida como a sua missão. Deus quer que você tenha tanto o ministério no corpo de Cristo, quanto uma missão no mundo. Seu ministério é seu serviço junto aos que creem, lá junto da igreja, que já estão salvos. Mas a nossa missão é fora. São para aqueles que não creem. Entende? O meu serviço é junto da comunidade crente, para manter esse fogo aceso, e a gente também. Você sabe que tem a história da lenha, né? Quando elas estão juntas, elas ardem e acendem o fogo. Mas se separar o tição, eles esfriam. Então, o serviço é na igreja, para manter acesa essa chama. Mas a nossa missão é fora da igreja, é para os descrentes, é para as pessoas que não conhecem ainda a Deus. Ok? Em Provérbios 11, 30, o fruto da retidão é árvore de vida. Aquele que conquista almas é sábio. Olha, Deus diz que é sábio aquele que atrai as pessoas para o reino de Deus. No livro de João,
capítulo 17, versículo 18, assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. A missão. Jesus preparou e depois enviou. Então, meu amado, estamos concluindo, né, esses cinco tópicos importantes para a nossa vida. Nesses 5 tópicos nós conseguimos entender o começo, meio e fim que Deus quer para nós, né? Finalizamos agora com Atos dos Apóstolos, né? Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Existe glória maior? Não existe. Eu não vejo justificativa mais. Quantos milionários não tem frustrados, né? Quantas pessoas não perdem a sua vida por coisas fúteis, né? Esquece totalmente o caminho de Deus. Agora, morrer por essa causa, né, vale a pena. Jesus fala em vários momentos. Quando vos injuriarem, quando vos perseguires por minha causa, te alegra, porque é grande o galardão que você vai receber no céu. Então, irmãos, eu estou convencido disso. Eu tenho me dedicado, orado muito, pedido a Deus força, né? Estamos chegando também no final dessa caminhada nessa vida, né? Mas desde 16 anos que a gente tenta entender esse caminho, né? Só para fechar e concluir, então vejam só. Primeiro propósito, agradar a Deus. É claro que para agradar tem que ser obediente, tem que observar o que Ele quer e fazer o que Ele quer. Ele quer que nós façamos parte, no segundo propósito, de ser parte da família de Deus, coisa maravilhosa. Na terceira, Ele quer que nós sejamos semelhantes a Cristo, né? Lógico, seu Filho. No quarto propósito, irmão, Ele quer que nós tenhamos um ministério. Nós somos parte do corpo da igreja, corpo de Cristo. Jesus vem buscar a sua noiva, que é a igreja, né? E ela está caminhando para isso, está se enfeitando, está se ataviando, como diz alguma linguagem bíblica, né? E por último, que nós façamos da nossa vida essa missão de resgatar almas, ok? Então eu agradeço aqui, oro pela sua vida, que realmente você tenha entendido alguma coisa, né? Que tenha ficado essa palavra que eu achei fantástica, passando para vocês. Fica aqui meu agradecimento e até a próxima oportunidade. Até lá.